Uma boa noite a todos, meus amigos da FEB TV. É com uma grande alegria que a gente recebe esse convite para estarmos aqui conversando com vocês sobre um tema muito instigante, que é a mediunidade na infância. Meu nome é Márcia Leon, sou espírita, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira e colaboradora da Associação Médico Espírita do Planalto. Este tema é um tema que sempre me atraiu bastante, não só no quesito porque trabalho com crianças no meu dia a dia, na minha atividade profissional. Eu sou médica pediatra, gastropediatra, mas também pelo interesse que esse tema traz, com tantas perspectivas, de aprofundamento nos estudos a respeito da mediunidade. Até porque nós estamos acostumados a trabalhar com a mediunidade a partir da adolescência, do adulto jovem, do adulto, do idoso. Mas a mediunidade infantil é um tema bastante instigante, porque não é que seja um tema novo, mas é um tema que tem se descortinado mais recentemente para os estudos, Nós temos que lembrar que o período da infância, é um período compreendido desde o nascimento até quando a criança apresenta 12 anos de idade. A partir daí nós temos a pré-adolescência, a adolescência. E o nosso trabalho, nosso estudo se localiza exatamente nesse período até os 12 anos de idade, que é um período de intensas transformações na criança. A relação familiar aí é muito estreita, na grande maioria dos casos, São aquelas crianças que estão em formação, não só na sua formação escolar, mas na formação psíquica, dentro de um lar, dentro de uma família. Mas não podemos esquecer que é um espírito que traz em si todo um arcabouço de experiências pretéritas alcançadas dentro das suas vivências sucessivas através do planejamento reencarnatório. E a mediunidade na criança, a gente tem que lembrar que ela sempre existiu, não é uma coisa nova, Lá no livro A Gênese, Kardec já coloca pra gente, referindo-se ao Ato dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 17 a 18, assim como o profeta Joel também já dizia no Antigo Testamento. E no capítulo 16 de A Gênese, Jesus colocava, então Kardec cita essa fala de Jesus, que nos últimos tempos espalharei do meu espírito por todos sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Então a gente já vê por essas duas etapas que a gente já tem um compromisso com Cristo, Pela mediunidade, ela é um atributo natural, é uma faculdade natural do ser, Então obedece às leis naturais. Então por isso não pode trazer surpresas. É uma faculdade em que, apesar de estar localizado dentro da infância e também está localizado em todas as idades, Porque por ser um atributo natural, é motivo de nós não estranharmos, porque tem o seu lugar comum. É claro que nem todas as crianças vão trazer uma mediunidade ostensiva, Não é por aí que a gente está querendo colocar. Mas as crianças, por estarem há pouco tempo desvinculadas do plano espiritual, estabelecendo seus laços reencarnatórios até os 7 anos de idade, Então ela tem uma naturalidade de se comunicar com o plano imaterial, Ela voltou de lá há pouco tempo. Ela está fortalecendo ainda os seus vínculos na matéria. Então não podemos estranhar que isso possa acontecer de uma forma natural.
né? Apesar de que nós sabemos, quando ocorrem as primeiras manifestações, ou quando nós percebemos que as crianças estão tendo intimidade, né? Conversando com seus amiguinhos, que muitos dizem ser imaginários, né? Ou deslocando o seu olhar para pontos que nós não estamos vendo, muitas vezes isso pode causar uma estranheza e até uma preocupação na família, né? Mas, como é um campo em que nós estamos adentrando nos estudos, nós vamos observar que não faz mais do que parte de um mundo natural para ela e para nós, né? Então, por serem seres espirituais, em reencarnação, né? Nós estamos voltando a um planejamento reencarnatório que aconteceu no plano espiritual antes do nascimento. Essas faculdades vão se manifestar de uma maneira muito natural, né? E isso Kardec já coloca, né, naturalmente, quando ele trata lá no livro dos médiuns, no capítulo 18, inconvenientes e perigos da mediunidade, ele vai tratar exatamente deste assunto, no subitem 7 do item 221. Kardec vai colocar o seguinte para os espíritos da codificação. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escritas e de visões. Apresenta isso mesmo inconveniente? E a resposta dos espíritos é: não. Quando numa criança a faculdade mostra-se espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com essas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que se dá muito pouco atenção e quase sempre se esquece. O que Kardec está mostrando para a gente? Que na realidade essa relação do mundo material da criança enquanto encarnada e a sua relação com o mundo extrafísico, ou seja, o mundo espiritual, é uma relação de extrema naturalidade. A criança observa esses espíritos que transladam com ela de uma forma muito tranquila. Não lhe causam medo, né? Às vezes ela está lidando com um amigo, né? Às vezes é um amiguinho que já estava no plano espiritual e continua estando com ela enquanto ela é encarnada, né? Às vezes é um avôzinho, uma avó, um parente próximo que convivia com ela também no plano espiritual ou que ela passa a conhecer a partir daquele momento. Então, para a criança, ela não consegue definir o que é espírito e o que não é, né? Então, por isso que a naturalidade para ela é tranquila, porque não lhe causa medo. E muitas vezes passa tão batido para a criança que ela, convivendo com essas presenças de uma maneira natural, logo ela se esquece, como colocou aqui o codificador, né? Em um outro momento desse mesmo item 221, Kardec faz a seguinte pergunta no subitem 8. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade, né? E ele coloca que, os espíritos colocam que não há uma idade precisa e tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral, né? E ele até coloca um exemplo, né? Os espíritos colocam um exemplo que a criança de 12 anos, a que tal coisa afeta bem menos do que algumas pessoas já feitas, né? E ao longo da história, só para a gente exemplificar, nós tivemos várias crianças, né, e adolescentes também, que nós sabemos através da nossa literatura de
de crianças e adolescentes que tiveram essa percepção, né? Vamos começar lá quando do início do espiritismo, né? As irmãs Fox, né? Eram crianças que participaram daqueles fenômenos, né? A Kate e a Margaret, né? Depois, na França, na codificação da primeira fase de O Livro dos Espíritos, nós tivemos as irmãs Boudin, a Ruth Jaffe, um pouquinho mais adiantada na idade, mas também era bem jovem, né? Nós tivemos a Florence Cook nos fenômenos, né, de ectoplasmia, juntamente lá com William Crookes, né? Na materialização do espírito de Kate King. A própria Jeanne d'Arc, com 14 anos, ela já tinha os diálogos com São Miguel Arcanjo, com Santa Catarina, Santa Margarida. E bem próximo de nós aqui, né, meus amigos, nós não podemos esquecer de Chico Xavier. Quem não assistiu o filme, né, e observou que ele já desde tenra idade comunicava-se com a sua mãe, travava com ela longas conversas. Divaldo Pereira Franco, também o filme que nós vimos aí também ilustrou isso muito bem, né? Ivone Amaral Pereira e tantos outros, né? Então, na realidade, é uma fenomenologia natural, né? Que nós não podemos transladar isso para o lado miraculoso e nem para um lado que desencadeasse problemas de interpretação. A dificuldade é que nós não estamos acostumados, né, a falar a respeito disso no período infantil, né? Muitas vezes, quando as crianças vêm conversar com a gente, né, dentro de casa, né, a gente pensa que a criança está inventando, né? E às vezes não passa aquele acolhimento, né? Não dá atenção ao que ela está falando, e isso muitas vezes faz com que a criança se mantenha introspectiva e passe a guardar para ela, né? Existem, né, alguns sinais de alerta para que a gente possa identificar essa possibilidade, né, da eclosão da mediunidade ou do contato da criança com o mundo espiritual, né? Então, a questão do amigo invisível, ele é extremamente comum, né? É também conhecido como amigo imaginário, né? Nós conhecemos algumas crianças que trazem esses amigos aonde quer que estejam, conversam com eles, você percebe que existe um diálogo entre eles, existe uma pausa, onde a criança, muitas vezes, ela vai promover um diálogo com sequência, encadeamento de ideias, né? Isso é muito comum. E às vezes você, depois que você observa essa sequência da conversa, em outros momentos você pergunta a respeito do assunto que aconteceu, quando ele é extremamente verdadeiro, a criança nunca vai errar. Ela vai sempre comentar a respeito da mesma sequência de falas. Muitas vezes ela não vai lembrar detalhes, mas ela vai tocar num assunto de uma forma muito tranquila, né? A gente realmente tem que levar isso em consideração, mas deveremos também lembrar que a criança, ela tem um período, né, da sua vida, na sua vida infantil, que nós não podemos nos esquecer das criações mentais, né? Porque crianças que estão submetidas a sofrimentos familiares, crianças que estão sendo submetidas a problemas graves dentro das suas casas, elas podem também criar, né, um amigo para fazer parte da sua rotina de solidão. Então, como diferenciar tudo isso, né? Então, nós temos que prestar atenção nos comportamentos destas crianças, né? Buscar muitas vezes ajuda, né? E nós vamos comentar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Outra coisa que nós temos que observar são os comportamentos da criança. Crianças que muitas vezes falam desconexamente, crianças que a fala às vezes é atribulada, que você não consegue observar bem o que ela está comentando.
O sono da criança, muitas vezes, quando do fenômeno da emancipação da alma durante o sono, em que a criança vai ter as suas relações no mundo espiritual, receber orientações ou apenas estar com aqueles que lhe são caros, né? Você pode ter perturbações durante o sono, quando esta ocorrência não se faz de uma maneira tão tranquila assim. Né? Muitas vezes você observa crianças que acordam apavoradas, né? Que relatam que estão sendo perseguidas durante o sono, que tem às vezes aquela sensação de estarem sendo sufocadas. Isso a gente já viu inúmeras crianças, inúmeras famílias relatarem a este respeito, né? Alterações comportamentais, né, como fatores depressivos, uma irritabilidade extrema, ou às vezes uma agressividade que não existia, né? Tudo isso faz parte da possibilidade de nós termos uma criança em contato direto com o mundo espiritual. Muitas vezes as crianças também estão tão absortas pelas inúmeras possibilidades que elas encontram neste contato, muitas vezes o seu rendimento escolar cai brutalmente, né? E ocorre um baixo rendimento na escola. Ou seja, são sinais em que realmente nós temos que observar, né? Porque nós sabemos que nem sempre todos os contatos que nós temos através da mediunidade nós estaremos bem acompanhados dos nossos benfeitores a todo tempo, né? Nós devemos lembrar que nós temos também as nossas animosidades do passado e que muitas vezes eles estão aí para tentar nos colocar à prova. E a criança também não foge dessa possibilidade, né? Tanto é que nós temos alguns casos que são reportados muitas vezes por aqueles que trabalham dentro da neuropediatria, né, de comportamentos bizarros, né, que quando são levados para dentro da casa espírita, muitas vezes nós vamos ter processos obsessivos, né? Então, na realidade, a gama de possibilidades é imensa. Por quê? Porque a criança se defronta com situações muitas vezes inéditas para elas, né? Mas também situações que podem lhe fazer sentirem inseguras, né? Então, na realidade, o apoio da família, a busca do conhecimento, a busca do esclarecimento a respeito do tema, principalmente nós dentro da casa espírita, né? Nós temos o dever de orientar, de esclarecer essas famílias, porque independente de uma situação ou de outra, isso de uma forma ou de outra causa um transtorno familiar. Trabalhar com aquilo, observar o que você não domina, muitas vezes é fonte de preocupação e de transtorno na família, né? E a nossa função enquanto espíritas é de esclarecer, né? E para que nós possamos observar uma investigação a respeito desses fenômenos, né? Que estão ocorrendo quando nós somos convocados para isso, nós vamos observar que a família é a primeira que vai dar esta notícia. Vai procurar muitas vezes um profissional estranhando o comportamento, geralmente procura um profissional de saúde, né? Geralmente eles vão até o pediatra ou procuram quando percebem um destemperamento do comportamento da criança, às vezes vão direto no neuropediatra ou num psicólogo, né? Então, muitas vezes as famílias vão procurar primeiro uma causa orgânica. E isso é importante que se faça porque existem várias situações de comprometimentos orgânicos que simulam muito a questão da mediunidade, né? Então, por exemplo, comportamentos depressivos, né?
nem sempre são obsessivos, porque nós podemos ter alterações orgânicas, hormonais na infância também, como o hipotireoidismo, né? Só para exemplificar, mas nós podemos ter alterações orgânicas, se não forem corrigidas, elas podem também vir trazer quadros de depressão, de atonia. As crianças até os 12 anos podem se mostrar com um comportamento muito lentificado, uma tristeza, né? Uma labilidade emocional. Quando faz a detecção do problema e você corrige o problema, o humor da criança recupera, e nem sempre então, mediunidade. Então, em todas as faixas etárias, mas principalmente na infância, nós precisamos nos entender que nem sempre nós teremos sempre uma eclosão de mediunidade, né? Então, por isso que é importante que a gente procure o profissional da área médica, da área da saúde. No caso, nós temos aí os psicólogos também, os neuropediatras, né, o pediatra geral, mas devemos também procurar a casa espírita para nos prestar esclarecimentos, né? Então é isso, eu acho que para fazer um breve manancial de uma introdução naquilo que nós vamos ver e tentar responder as perguntas, né, que vão chegando através do nosso canal aqui no YouTube, né, e também das redes sociais da FEB TV, nós vamos tentar responder baseado nisso que nós estamos falando. E só para complementar e finalizar a nossa fala, antes de nós atendermos as perguntas, a Federação Espírita Brasileira, juntamente com a Associação Médico Espírita do Brasil, desenvolveu, né, um projeto da mediunidade na infância, um levantamento interno, né, dentro das federativas, para que nós pudéssemos observar o quanto anda, né, as nossas crianças, né, quando se reportam às casas espíritas buscando estes esclarecimentos, né. Nós estamos finalizando estes trabalhos de levantamento de dados, a parte estatística, né? E futuramente o movimento espírita deve ter aí já as orientações, né? Deve ter um projeto, nós temos um projeto de uma cartilha de esclarecimento às casas espíritas a respeito deste tema, né? Então, acredito que em breve, para o próximo ano, nós já deveremos ter este projeto da mediunidade da infância já traduzido dentro de um livro, né, ou uma cartilha, que será um manancial de esclarecimentos e para que nós possamos levar um consolo a estas famílias e também ser um manancial de pesquisa, né, ou de suporte para os trabalhadores da casa espírita, tá bom? Muito bem, vamos então ver, já chegaram bastante perguntas aqui pra gente, né? Nós temos um comentário aqui falando sobre o tema, a netinha com 8 anos de idade, que tem apresentado, né, já sinais e sintomas da mediunidade. Isso é muito bom, isso a gente vê e confirma que realmente nós não precisamos temer a esse respeito e sim tratar com uma naturalidade para que nós possamos ajudar essas crianças, né, nesse repertório do dia a dia. Nós temos aqui a pergunta do Claudemir, ele falando o seguinte: os espíritos que se comunicam com os pais antes de reencarnar têm mais chances de obter uma mediunidade ostensiva? Olha, não necessariamente, né? Porque nós devemos lembrar que a mediunidade, por ser uma faculdade natural do espírito, né, encarnado, esta questão da programação reencarnatória, né, entre os pais e os futuros filhos no mundo espiritual, isso não quer dizer que nós teremos
uma eclosão extensiva da mediunidade desta criança, né? Vai depender do como ela vai interagir com o mundo espiritual enquanto encarnada, o quanto a sua sensibilidade vai estar amplificada ou não. Então, na realidade, nós devemos observar, né, essas crianças que estão nesse momento tendo a oportunidade, né, de manifestar a mediunidade. Nós temos que observar, acolher, amparar, buscar os esclarecimentos junto à casa espírita para que a gente possa observar melhor e ajudar de uma melhor maneira, né? Uma outra pergunta aqui muito interessante da senhora Arlene Campos, ela dizendo assim: tem um neto que aos 7 anos teve uma lembrança de outra vida, foi tudo muito nítido. As recordações de vida passada, na realidade, ela não é um efeito mediúnico, é uma recordação, né? É uma amplificação do seu sensório, né? Da sua memória, né? Das suas vidas pregressas, que em algum momento elas vão abrir e a criança tem a recordação a ponto de descrever detalhes muito bem esclarecidos, às vezes dando nome, às vezes reconhecendo os pais. Nós temos o conhecimento de uma menina que a partir dos 5 anos de idade, ela identificava a mãe como a mãe dela em outras vidas, né? E foi muito interessante porque o modo da mãe viver hoje, com seu semblante, a sua coloração dos seus cabelos, era completamente diferente daquilo que a criança lembrava. E travou-se então uma dificuldade entre as duas, porque na realidade ela queria e pedia que a mãe voltasse a ser ruiva como sempre foi, né? Então, a mãe levou um tempo, acomodou essa criança de uma maneira muito tranquila, abraçou-a no sentido do acolhimento, e com o passar do tempo essas recordações foram se tornando cada vez fugazes até que elas desapareceram, viu, dona Arlene? Então, além do netinho da senhora, né, de 7 anos, recordando essas questões, a gente também conhece outras crianças que também falaram com muita nitidez a esse respeito, né? Muito bem, o seu Peterson Flores, ele faz uma pergunta, até que nós já comentamos a respeito disso, mas é bom que a gente reforce pelo tom do questionamento que ele faz aqui. Ele diz assim: as crianças que dizem conversar com um amigo imaginário, estarão elas em contato com algum ser evoluído? Não necessariamente também, senhor Peterson, porque na realidade, muitas vezes, as crianças encontram crianças do outro lado ou outras pessoas que podem fazer parte do seu contexto familiar, que podem fazer parte das suas relações interpessoais em outras vidas, né? E que não necessariamente significa que era um ser mais evoluído do que a criança, né? Então, às vezes é uma afinidade, uma amizade, como 2 grandes amigos que se reencontraram em algum momento, né? Neste item, no caso, um ser encarnado e outro no mundo espiritual. Então, às vezes pode ser só um encontro de 2 grandes amigos, não necessariamente concluímos que seja um espírito mais evoluído, né? Então, fica aí a nossa contribuição para essa sua pergunta, né? Muito bem. No caso aqui, a Valquíria perguntando o seguinte: e quando depararmos com a influência negativa nesta idade? Atuação direta de dominação da criança, né? Então, na realidade, ô Valquíria, você está comentando a respeito do processo obsessivo, né? A criança também pode fazer parte, né, de uma teia, né, dessa questão da ligação do processo obsessivo entre um espírito obsessor e ela sendo obsidiada. É importante
que observemos o comportamento desta criança, procuremos ajuda, né, na casa espírita, a equipe de evangelização, que ao tomar conhecimento desse tipo de situação, vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Lembrando que cada caso é um caso, né? Não podemos generalizar todo este arcabouço para todas as crianças de uma mesma forma, né? Então é importante que a gente procure a casa espírita, lembrando que muitas vezes o que nós achamos ser obsessão não necessariamente pode ser só uma alteração orgânica, precisa também de uma avaliação dos profissionais da área de saúde, né? Que em conjunto, né? E estando os pais interfaceando essas duas situações, a gente com certeza consegue orientação da melhor maneira possível. E lembrando que a prece, o culto no lar, né, a irradiação, ela é sempre um benefício para a família e um benefício também para a criança, né? Evangelizando a nós mesmos, nós também estamos tendo a oportunidade de evangelizar aqueles que caminham junto conosco e muitas vezes aqueles que ainda não conseguem enxergar que a gente está tentando melhorar, né? Então é sempre uma oportunidade muito boa da gente exercer o evangelho, né? Não só evangelizando a nós mesmos, mas também levando a palavra de Jesus para aqueles que nos acompanham. Muito bem. Existe um comentário aqui também muito interessante, já relatado também anteriormente, mas é sempre bom colocar. Ele diz o seguinte: sou espírita desde os 10 anos e mesmo assim foi difícil lidar com a minha filha, que aos 8 anos começou a ver espírito na escola e em casa. Foi de grande ajuda a evangelização. Olha aí, que beleza, né? Na realidade, mesmo para nós espíritas, muitas vezes é uma dificuldade nós nos depararmos com uma eclosão da mediunidade dentro da nossa casa, né? Lembrando que essas eclosões independem do credo religioso. Pode acontecer em qualquer ligação religiosa, né? E na realidade, em muitas religiões, o esclarecimento às vezes é bem deficitário, né? Pode ser tratado ou interpretado de outras maneiras, mas dentro da casa espírita, a evangelização realmente é a bênção, né, que nós temos, porque a criança evangelizada e principalmente aquelas que estão lidando com essa eclosão da mediunidade, muitas vezes não sabendo o que está acontecendo, você evangelizando aquele espírito, levando o evangelho, trazendo os esclarecimentos, não só para ela, mas para sua família, realmente facilita e traz um conforto e um consolo, né? Então, excelente essa colocação deste comentário. Muito bem. Uma outra pergunta que a gente tem visto aqui é o seguinte: gostaria de saber como nós, que estamos no centro espírita, podemos lidar com isso e tranquilizar os pais. Olha, se nós estamos dentro da casa espírita, nós já sabemos que a mediunidade é uma faculdade natural, né? Então, para nós, isso não pode trazer um transtorno, ao contrário, por nós termos a orientação, o esclarecimento através da doutrina, nós temos que levar aos pais exatamente a ideia da naturalidade, né? Levar a eles que faz parte do desenvolvimento infantil, a possibilidade da manifestação da mediunidade, da conversação com espíritos que não estão vendo, no caso os pais ou o familiar, né? Mas que isso não é terrorífico, isso não é para trazer aspectos de miraculosidade, isso não pode trazer preocupações excessivas. Então, quando nós levamos
o esclarecimento para a família, nós estamos contribuindo para que a tranquilidade se instale, né? Nem sempre a mediunidade na infância vai perdurar para o resto da vida daquele ser. Pode ser que vá até determinado momento, como pode ser que passou a infância, a adolescência e foi ter essa manifestação lá na frente, né? Então, cada pessoa, cada ser encarnado vai ter o seu momento, né? Mas para nós que trabalhamos na casa espírita, o esclarecimento sempre é a melhor porta para que nós possamos ajudar estas famílias. Muito bem. Existe uma segunda pergunta aqui. O terror noturno e o sonambulismo está ligado à mediunidade? Olha, quando nós temos uma criança que tem os fenômenos de sonambulismo e quando acorda, né, ela vai trazer notícias do plano espiritual, trazendo algumas mensagens ou falando para a família que estabeleceu contato com alguém conhecido, né, e que já está desencarnado, sim, faz parte desta questão da mediunidade. O terror noturno, muitas vezes nós já tivemos a oportunidade de observar em algumas crianças e não para todas, muitas vezes a sensação persecutória durante o sono, né? Nós tivemos uma vez o conhecimento de uma criança em que a mãe é psicóloga, né? Então uma pessoa bem mais aberta, espiritualista, não espírita, trouxe para nós, então, esse questionamento que a criança tinha terror noturno, acordava gritando, tinha a sensação de que estava sendo enforcada, né? E a mãe, com o passar do tempo, vendo aquilo acontecer, buscou ajuda, foi até os médicos, fez uma imensa investigação, inclusive na neuropediatria, e não foi encontrado nada de anormal. Com o passar do tempo, a mãe observou que quando ela se achegava ao quarto da criança e ela gritando, e antes dela ter aquele átimo, né, de despertar a criança, ela começou então a estabelecer uma prece, né? Ela foi orando, pedindo aos mentores, né, pedindo ajuda à espiritualidade, né, porque ela não era espírita, mas tinha noções de espiritualidade muito bem calcadas, né? E ela percebeu que à medida que ela ia fazendo isso até o despertar da criança, a criança ia se acalmando. A ponto da criança, ao acordar, vendo então que a mãe estava a seu lado, ela dizia: "Mãe, continua na prece." Ele estava dormindo, tendo sensação de perseguição, mas também observou antes de acordar que a mãe estava também em prece, né? Então, na realidade, em algumas situações, o terror noturno pode fazer parte, sim, dessa questão da mediunidade, né? Quando nós temos aí as sensações persecutórias, nas possibilidades dos fenômenos obsessivos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Muito bem. Deixa eu ver aqui uma segunda pergunta aqui. Da Arlete, ela está perguntando para a gente: toda criança pode ver espíritos? Sim, se ela tiver esta faculdade, esta área sensorial amplificada, tiver esta sensibilidade, ela pode ver espíritos, sim, pode dialogar com eles, né? Pode conversar. Quando são espíritos infantis, pode brincar. Então isso é bem tranquilo, bem estabelecido isso pra gente, né? Isso não é um problema, apesar de muitas vezes as famílias tenham a dificuldade de entender até quando tiver esta possibilidade de manifestação, né? Por isso que recorrer à casa espírita é muito interessante para que a gente possa se esclarecer a respeito disso. Muito bem, uma outra questão aqui da Elaine Alves, né? Ela pergunta assim:
O que podemos fazer quando verificamos que a criança está sendo orientada por um espírito não amigo? Bom, é um pouco difícil da gente perceber, porque acredito que a criança possa estar falando para você o que ela está recebendo de orientação ou do que ela está conversando, né? Se realmente as orientações que ela está recebendo desse espírito não forem orientações adequadas, é preciso que tomemos a providência de procurar, né, a casa espírita para que nós possamos receber a orientação do manejo desta situação, né? Na realidade, como as crianças não têm muitas vezes a maturidade para discernir, né, o que deve ou não seguir, então é importante que os pais estejam sempre presentes, estejam sempre acolhendo esta criança, que eles possam transmitir a elas a segurança, de conversar a respeito, de basear as suas respostas na proposta do Evangelho, mostrar para a criança o que é certo, o que é errado, porque não é porque ela vai receber uma orientação que obrigatoriamente ela vai fazer, né? Então depende muito do esclarecimento dos pais e depende também de como a criança lida com essa situação, né? Por isso que o amor e o acolhimento, eles são fundamentais para que a gente possa trazer o esclarecimento e o consolo para essas crianças, né? Porque não é fácil, né? E o exemplo, né? Os pais também exemplificando seu comportamento de uma maneira reta, um comportamento justo, né? Levando em consideração as questões das leis morais, mesmo que essa criança não esteja sendo conduzida, né, mas esteja recebendo alguma conversa que não seja pertinente, ela tem a possibilidade de discernir, quando maior, né, entre o certo e o errado, né? Então é fundamental esse amparo familiar, porque nós, como os pais, somos os primeiros evangelizadores dos nossos filhos, né? E é importante que nós tenhamos isso em mente, porque é da nossa responsabilidade conduzir essas crianças, né? É um compromisso nosso com Cristo, né? E até existe, né, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né? Um seguinte questionamento descrito lá: o que fizeste dos filhos que lhe confiei, né? Então nós, como pais, nós temos esse compromisso com esses seres espirituais. Até os 7 anos de idade eles são extremamente receptivos a novas intronizações de comportamento, a novas condutas morais. Então faz parte da nossa aptidão como familiar mais próximo, né, como pai, como mãe, tentarmos redirecionar rotas, porque quando nós temos rotas de comportamento infantil ou do adolescente, né, que não estão condizentes com aquilo que a gente precisa, que a gente gostaria de ver nos nossos filhos, né? Nós temos essa oportunidade de corrigir. Então é importante que nós nos atentemos a esse fator relacionado à educação dos nossos filhos, né? Muito bem. Muito bem, tem uma pergunta aqui muito legal, apesar de que a pessoa não colocou o nome. Ela está perguntando assim: e a somatização de situações familiares, como diferenciar do processo mediúnico? Acho que nós comentamos um pouquinho antes a respeito da questão do amigo imaginário. Muitas vezes, quando as famílias estão, muitas vezes os pais em processo de divórcio, de separação, ou quando nós temos alcoolismo domiciliar, quando nós temos viciações outras, né, de substâncias, principalmente dentro de casa, muitas vezes é uma família que lida com problemas muito graves, né? E a criança, ela absorve
essas situações, porque a psique infantil é como se fosse uma esponja, né? E nós temos um quesito a mais. Como a criança não sabe discernir e resguardar o problema do adulto para os adultos, ela absorve toda essa problemática. Muitas vezes a gente vai ver crianças com comportamentos alterados, em grandes agressividades, respondendo a esta agressividade dentro da família, né, de uma maneira comportamental. Mas nós vamos ver muitas vezes que essas crianças se introspectam, elas se mantêm solitárias, elas se buscam resguardar e muitas vezes elas vão criar mentalmente um amigo, né? São criações mentais de um amigo imaginário para que ela possa muitas vezes transladar com esse amigo seus sentimentos. Então, nós temos que diferenciar através do comportamento e observar também essas situações que interagem com o mundo infantil. O mundo infantil é muito peculiar. A criança nunca foi e nunca será um adulto em miniatura, né? Ela tem uma vida própria, ela tem pensamentos próprios, e o problema maior da criança não é o que ela vê, é o que ela interpreta, né? Isso os nossos amigos da psicologia, da psiquiatria infantil, sempre eles comentam sobre isso. Por isso é um campo bem diferenciado das outras faixas etárias, né? Então precisamos ficar atentos à questão dos nossos filhos, aos seus comportamentos, e daí podemos inclusive extrapolar, né, para as crianças que vivem grandes atrocidades, crianças que estão muito lateralizadas dentro de casa. Nós temos aí um caminho às vezes um pouco difícil, né? Por essa questão da solidão, da depressão que progressivamente vai tomando conta. Podemos caminhar para as ideações suicidas, para a automutilação. Então vocês veem que na realidade nós temos um arcabouço enorme de possibilidades, né? Então precisamos realmente ficar atentos a esses comportamentos do mundo infantil, porque eles nos dizem muito. Muitas vezes a criança não vai falar, mas o seu comportamento, ele vai retratar aquele sofrimento, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta interessante. Como explicar aos responsáveis que a frequência da evangelização infanto-juvenil é uma forma de tratar e educar tanto o encarnado quanto o desencarnado? É muito interessante esse questionamento, porque nós já recebemos vários questionamentos semelhantes a este, né? Vários questionamentos. E na realidade, a gente faz até uma contra-pergunta, né, pensando na nossa materialidade, né? A criança precisa da sua formação escolar. Nós perguntamos à criança se ela quer ir ou não para a escola. A gente parte do princípio que nós vamos levá-la para a escola. E para a evangelização não é diferente. A evangelização é um meio de nós entronizarmos naquela criança uma situação de aprendizado. Como a escola faz no aprendizado escolar, nós estamos levando o aprendizado do Evangelho. Faz bem para a criança, faz bem para a família e principalmente faz bem para que o Evangelho, ao entrar dentro de casa, ele possa aclarar os pensamentos e trazer um equilíbrio para aquela família, né? Nós sem o Cristo não somos nada. Com Ele nós somos tudo. Então, partindo desse princípio, a evangelização infanto-juvenil, ela é uma necessidade para o espírito. Não só quanto o culto no lar, mas também a evangelização infanto-juvenil na casa espírita.
Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui então finalizando a nossa participação nesse live. Eu agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui com vocês. O assunto é muito vasto, né? Mas nós teremos talvez uma próxima oportunidade. Agradeço bastante, uma boa noite para todos, que Jesus esteja conosco sempre. Muito obrigada. Se você se sente bem quando chega no site da FEB, encontra lá vídeos, você já parou para pensar que tem um custo para tudo isso? Você já parou para pensar que você poderia contribuir? Quantos suicídios já foram evitados? Porque ao acessar o site da FEB TV, acompanhar uma palestra, ouvir uma mensagem, assistir um programa, enfim. Se nós queremos que o bem se propague, a gente também precisa fazer a nossa parte. A FEB TV, ela representa um instrumento de comunicação fundamental da nossa instituição máter do Brasil, Federação Espírita Brasileira, que propõe paz, amor, fraternidade e o belo. Porque não é apenas um trabalho de divulgar, não é apenas o trabalho de comunicar, é o trabalho de esclarecer, de consolar e de libertar. E quando temos alguma coisa desse valor e desse gabarito, que é a programação da FEB, especialmente da TV, porque é algo que atinge de imediato o público, nós verificamos o quanto isso é importante. Todos viraram jornalistas, todos viraram articulistas, todos viraram donos de jornais dentro de suas redes sociais, mas ninguém para pensar na importância e no poder e na responsabilidade com relação à informação que se passa. A pessoa que acessa a internet, ela está em busca de algo. Para ela encontrar algo bom, é necessário que nós trabalhemos para produzirmos bons conteúdos. Eu quero te convidar para tu fazeres parte dessa campanha. Todos nós juntos somos sempre melhores do que qualquer um de nós sozinhos. Se a gente quer ver o Espiritismo levando essa esperança, a gente precisa trabalhar agora. Você já pensou em ajudar em consolar outros corações? Contribua. Nós precisamos de você. Muito. A sua contribuição, fazendo o seu papel, que é assistir, curtir, compartilhar, se inscrever e, se necessário, contribuir, para que se mantenha a chama acesa da comunicação social espírita. Nós contamos com a sua generosidade. Para contribuir com a FEB TV em sua missão de amor,